dia a todos, irmãos, graça e paz. Amém. Muita alegria, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã de domingo. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, aos nossos irmãos que estão em casa também nos assistindo, que irão aí estar participando dessa escola bíblica dominical. Vamos estar dando início à nossa escola. Vamos já iniciar cantando. Vamos cantar o hino de número 110. Peço que os irmãos estejam colocando em pé, para que nós possamos estar cantando bem forte o hino 110, em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Irmãos, podem se sentar. Mesmo sentados, nós vamos fazer a leitura do Salmo 84.
Salmo 84, do 1 ao 12, vamos ler como de costume. Estarei lendo os ímpares, os irmãos respondendo com os pares. Saudades do tempo, Salmos 84. O 1 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e reflete pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvo-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia os seus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, né? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Há algum aviso a ser feito por parte da igreja, pastor? Eu tenho. Eu tenho um aviso. Deixa eu ir na frente. Bom dia, irmãos. A nossa SAP, reunida a semana passada, resolveu que no mês de maio, que é o mês da família, né, inclusive dia 1º é o dia da família, e a nossa igreja tem essa comemoração, né? E então nós decidimos fazer a família de oração. Como a gente não pode se reunir, fazer uma confraternização, né? Nenhuma coisa assim diferente que a gente possa se ajuntar, né? Então a gente gostaria assim, de fazer esse trabalho, esse projeto de família de oração durante o mês de maio, o mês todo. Então, eu já fiz a lista, né? Já marquei nos papeizinhos. Então, nós vamos fazer esse projeto com toda a igreja, E nós temos também algumas famílias que estão sendo trabalhadas, evangelizadas, que não são da igreja, né? Tem também irmãos que tem o marido, algum parente que não é da igreja, né? Esses estão incluídos na lista da igreja. Então, nosso propósito é a família da igreja pega outra família da igreja e, dependendo, pode pegar uma dessas famílias que estão sendo evangelizadas, né? O pastor está fazendo um trabalho muito bom e está sendo uma bênção e orar para essas famílias pela conversão, né? E aqueles que tiverem pedido de oração, pode colocar no grupo do WhatsApp, né? Praticamente todas as famílias estão, né, no grupo. E, assim, a nossa intenção também não é de fazer família secreta, mas sim a família pode tá ligando para a família que você pegou, ou, né, mandando uma mensagem, ou falando assim, ó, peguei sua família, né, nós estamos orando, coisa e tal. Então, o objetivo também é de a família reunida em casa orar por outra família, tá bom? Então, não saia daqui hoje sem pegar a sua família de oração para orar já no começo do mês. Pode começar no começo do mês de maio e esse projeto vai até o final de maio. Depois a gente conversa mais sobre como a gente vai fazer no final, ok? Obrigada.
em meio à pandemia, ainda há como se interagir entre as famílias, né? Sim. Vamos estar tendo ali esse momento de interagir. Vamos estar cantando mais um hino do nosso cenário, hino de número 221. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus. 221. Vamos cantar novamente em pé, Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levadas de Ti. Boas novas que vêm lá dos céus, faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me Cristo e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me Cristo e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sem vaso de bênção, sem dar, anunciando que os crentes em Cristo, generosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me Cristo e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção, merecer uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de glorificar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me Cristo e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Vamos fazer mais uma leitura da nossa Bíblia, ainda em pé. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Do pecado para a salvação pela graça. Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. para sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até os irmãos poderem se sentar. Vamos lembrar, irmãos, das nossas orações, né? Estarmos orando aí pelas famílias enlutadas, né? Deus tem recolhido tantas pessoas que a gente ama, né, de coração, e Deus tem levado para a morada eterna, mas a tristeza fica, né? A dor dos familiares fica, e vamos sempre estar orando em favor dessas famílias, lembrando dessas famílias, lembrando da situação do nosso país, dessa pandemia. Vamos estar sempre colocando aí as nossas orações. Neste momento, o pastor está com a palavra. Meu bom dia, irmãos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Efésios Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Alguém não recebeu a apostila? Mesmo que estejam juntos aí, pode receber mais uma apostila. Tem algumas aqui ainda. Atos 19. Nós vamos ler do versículo 8 em diante, até o versículo 20. O capítulo 18 termina com Lucas narrando um evento em Éfeso. Chegou em Éfeso um homem chamado Apolo, que pregava de forma eloquente, mas ele tinha conhecimento apenas do Evangelho de acordo com João Batista. Então ele ainda não sabia sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo. Todas essas coisas Apolo não conhecia, porque ele recebeu o Evangelho de João Batista. E então Priscila e Áquila, que andaram com Paulo, instruem melhor a Apolo, e ele então vai para frente, vai para Acaia, a região de Corinto, e lá começa a pregar o Evangelho. Capítulo 19, Paulo chega à cidade de Éfeso, e nessa cidade, os primeiros versículos narram que Paulo encontrou um grupo de discípulos de Apolo, que conheciam o Evangelho de João Batista. Então aquele Evangelho deficiente, que faltava coisas, aqueles ensinos sobre a morte de Jesus, ressurreição, a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo. E Paulo então instrui aqueles 12, que seguramente eram judeus, e eles então ali diz o texto que eles são batizados com o Espírito Santo. Eles então recebem, são cheios do Espírito Santo nesse momento. Porque antes, com o conhecimento deficitário que eles receberam de João Batista,
através de Apolo, eles não haviam recebido. Então o versículo 8 começa assim, e eu convido você para nós lermos todos juntos, do verso 8 até o 20. Os irmãos podem ler comigo. Atos, capítulo 19, do verso 8 até o 20. Leiamos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Estou no capítulo 19, agora o verso 9. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal forma, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu quero chamar a sua atenção para os versos, especialmente para o verso 12, mas o verso 11 também, diz aí: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Baseado nesse versículo 12, a partir de hoje à noite o pastor Jorge vai trazer alguns lenços e alguns outros objetos, e os irmãos vão poder levar para casa. E se os irmãos tiverem dor de cabeça e qualquer outro problema, se der febre, não precisa ir atrás de exame lá no posto, não. É só colocar o objeto do pastor Jorge sobre você e a febre vai passar. O que os irmãos acham? Infelizmente, muita gente está crendo assim. Esse não é um texto de ordem. Veja, ele não está dizendo, façam isso. Ele está dizendo, olha, lá em Éfeso, era o apóstolo Paulo, apóstolo. E aconteceu assim. Mas ele não está dizendo, e agora os pastores devem fazer assim. Ele não está dizendo isso. Está dizendo só que lá aconteceu dessa forma. É muito importante isso. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar aí sobre objetos que trazem bênção e maldição. Na verdade, nós vamos lidar só com a primeira parte, objetos que trazem bênção, tá? Então hoje nós vamos tratar sobre objetos que supostamente têm o poder de abençoar ou têm o poder de amaldiçoar aqueles que os possuem. Usaremos o surgimento da igreja de Éfeso como base para observar a realidade do ensino bíblico a respeito disso. Atos 19 conta como o evangelho chegou à cidade de Éfeso, na Ásia. Essa igreja se tornou uma das mais famosas da igreja primitiva. E até no livro de Apocalipse tem
um recado de Jesus ressuscitado para essa igreja, não é? Essa igreja era forte, era uma igreja séria com respeito às coisas de Deus, tanto na doutrina quanto na prática. O texto que a irmã Cristiane leu, de Efésios 2, de 1 a 10, né, fala sobre o novo nascimento, fala como nós fomos introduzidos na igreja do Senhor Jesus, como nós recebemos vida. Capítulo 1, do verso 13 em diante, é muito importante. A armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, né? E tantos outros ensinos importantes que o apóstolo Paulo trouxe na carta aos Efésios. Então, essa igreja era uma igreja forte, era uma igreja séria com respeito às coisas de Deus. Mas, no seu surgimento, algumas coisas aconteceram que agora os adeptos do movimento de batalha espiritual tomam como argumento para suas práticas. Então nós vamos trabalhar aí objetos que trazem bênção hoje, na semana que vem objetos que trazem maldição, e quando nós formos falar de objetos que trazem maldição, nós vamos observar o versículo 19, que diz que eles então trouxeram seus livros de mágica para queimar na praça. E aí nós vamos comentar sobre isso. Hoje nós começamos aí com a questão dos objetos que trazem bênção e maldição. Só quero lembrar aos irmãos que nós estamos estudando o livro do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, o que você precisa saber sobre batalha espiritual. Você pode comprar no site da igreja, no site da editora Cultura Cristã, que é da nossa igreja. Você pode pedir para o pastor Jorge pode fazer esse pedido para você, tá? Inclusive essa semana eu vou fazer um pedido de revistas para os adolescentes, e aí se alguém quiser pedir esse livro eu peço junto, tá bom? Muito bem. Objetos que trazem bênção. Nos cultos de muitas igrejas da chamada, não é teologia da libertação, mas igrejas que seguem essa linha da libertação, essa linha de batalha espiritual, objetos variados são empregados como, eles chamam canais de bênção. São objetos ungidos ou abençoados nos cultos com o objetivo de transmitir ao fiel algum benefício. Eu estou começando aí eu passei a introdução e agora estou no primeiro ponto, tá? Então esses objetos abençoados são abençoados no culto, e o objetivo é que eles tragam bênção para as pessoas que as levam para casa. Embora seus líderes insistam que esses objetos funcionam apenas como apoio à fé, eles só servem para apoiar a fé dos irmãos, ao fim acabam sendo usados como talismãs, fetiches, como objetos carregados de poder. Meus irmãos, nós que somos líderes, eu, pastor, eu preciso tomar muito cuidado com os crentes, com os crentes que aprendem com a gente, porque nós somos inclinados às crendices, a confiar em coisas que não têm valor próprio. A gente tem, o papel do pastor é levar os crentes a crerem na palavra, confiarem na palavra de Deus, lógico, confiar em Deus, e que Deus tem poder para realizar coisas. Por isso nós oramos pedindo que Deus age, que Deus até cure pessoas com enfermidades complicadas como câncer. Nós tivemos um certo tempo uma experiência muito bacana no meu primeiro pastorado, lá em Bandeirantes. Nas férias, uma irmã veio para Maringá e de repente nós recebemos lá o recado: olha, peçam para a igreja orar. Nós já estamos pedindo para a gente de várias outras igrejas orar, porque a irmã, o médico foi fazer uma cirurgia para lidar com o câncer no seu interior, mas já estava tudo tomado.
E o médico falou: olha, não tem mais esperança. Não tem mais esperança. A igreja de Bandeirantes orou, várias outras igrejas oraram, e Deus, ao contrário do que a medicina falava, ao contrário da desesperança geral, aquela irmã foi curada de uma maneira surpreendente. Então, nós cremos que Deus tem poder para agir e que Ele tem disposição para agir. O problema é que nós somos inclinados a uma fé defeituosa. E então, nós que somos líderes precisamos cuidar com isso. Esse movimento de batalha espiritual conduziu muita gente a uma fé defeituosa, contrária à Bíblia. Então, uma das ideias é que esses objetos são usados como talismãs, como fetiches, como coisas carregadas de poder. E aí se desvencilha de Deus. Se eu tenho um objeto que tem poder, eu não preciso orar. Eu não preciso ter relacionamento com Deus, basta eu fazer uso daquele objeto, não é? Muitas vezes o objetivo é espantar demônios, que podem, conforme pensam, né? Podem ser atingidos por meio dos sentidos, como o cheiro, como as cores, como o gosto, como vozes. Pensa-se que os demônios podem ser atingidos por essas coisas. E a nossa convicção, com base na Bíblia, é que o uso desses objetos como apoio à fé ou como canais de bênção não faz parte do uso do culto agradável a Deus, como as Escrituras nos ensinam. Então, nós líderes não temos que levar os crentes a depender desse tipo de coisa. O verso 12, então, do nosso texto relata o uso de aventais e lenços de Paulo para expulsar demônios. E os que seguem essa linha teológica, esse ensino que nós estamos dizendo, que é um ensino que não condiz com as Escrituras, eles usam esse texto para trabalhar com essas coisas, com esses objetos ungidos, entre aspas, ou abençoados, entre aspas. É preciso salientar que esse acontecimento aqui de Atos 12 é o único do gênero que nós temos registrado no Novo Testamento. Ele fez parte, como diz aí no versículo 11, alguém lê o versículo 11 para mim? Quem tem a Bíblia aberta, lê para mim o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Veja, Lucas relatando aqui, ele diz isso, que lá em Éfeso, Deus fazia milagres extraordinários. Milagres que não fez em Tessalônica, milagres que não fez em Bereia. A gente fala tanto que os bereanos eram melhores do que os de Tessalônica, mas em Bereia não tem relato de milagres extraordinários. Mas aqui há esse relato de milagres extraordinários da parte do Senhor usando Paulo, né? Não podemos negar que há relatos do Antigo Testamento em que objetos foram veículos materiais do poder miraculoso de homens de Deus. E aí nós podemos citar o cajado de Moisés, né? Quando ele então tocou a rocha, quando ele, na presença de Faraó, fez aquele cajado se transformar numa víbora e depois se transformar em cajado de novo, né? Êxodo capítulo 8, versos 15 e 6. Temos também o relato de 2 Reis capítulo 2, quando Elias deixou o seu manto, antes de ser assunto aos céus, ele usou o seu manto para abrir o rio Jordão, e ele e Eliseu passaram a pé enxuto, né? Mas o propósito dessas narrativas foi mostrar o extraordinário poder de Deus na vida dos seus possuidores. E aí você tem na sua sequência na apostila que o objetivo era comprovar que a mensagem deles vinha realmente de Deus. E meus irmãos, isso é uma coisa muito importante nós colocarmos no nosso coração. Que os milagres que você tem relatados na Bíblia, eles têm o propósito
propósito de comprovar que a mensagem que os profetas estavam dando era vinda da parte de Deus. Confirmar a mensagem como vinda de Deus. Hoje nós não precisamos disso, porque nós temos a Bíblia e nós só temos que explorar a Bíblia. O papel do pastor é estudar a Bíblia e trazer a mensagem do Senhor, explorando a Bíblia para o povo de Deus. Quando os irmãos leem a Bíblia, é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. Além desses dois que nós referimos, há ainda outros acontecimentos da mesma natureza narrados no Velho Testamento, mas que têm o mesmo propósito. Também no Novo Testamento há relatos do mesmo tipo, como o de Paulo em Efésios, mas ainda outros, né? Jesus e os apóstolos eram tão cheios de poder que as coisas com as quais eles tinham contato íntimo se tornavam como extensões deles para curar e abençoar. Mas o objetivo era atestar a mensagem pregada por eles, como pelos do Antigo Testamento, como as do Velho Testamento, que vinha de Deus. Quando Jesus fez um azorrague no templo e saiu batendo nos cambistas, nos que vendiam pombas e ovelhas, eles perguntaram: que autoridade você tem para fazer isso? E aí vem: que sinal fazes para realizar essas coisas? E Jesus deu um sinal para eles. Jesus falou: olha, vocês vão destruir esse templo e eu em 3 dias o reconstruirei. Jesus não estava falando do templo de pedra, estava falando do seu corpo, e eles não entenderam o sinal. Sinais, queridos. A ressurreição de Cristo é sinal de que Ele é mesmo o Deus de toda a glória, que se encarnou e ressuscitou. Muito bem. Algumas coisas precisam ser ditas sobre esses milagres, sobre esses sinais, relatados tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tá? Uma delas é que esse não era o modo comum de Deus agir. Foi em momentos específicos que Deus operou dessa forma. Aliás, a definição de milagre é alguma coisa fora do comum. Porque se é comum, não é milagre. Então, por exemplo, se o pastor Jorge fizesse milagre aqui todo culto, a partir de um certo momento esses milagres não seriam mais milagres, seriam corriqueiros. Não é? Você procura o médico lá receita medicamentos, você vai para casa, toma os medicamentos e eles trazem saúde para você. Pode ser que um médico não acerte, você vai em outro, ou vai até no terceiro e ele acerta, e daí traz saúde para você. Isso é corriqueiro, é normal, não é? O milagre é alguma coisa fora da normalidade. Então, esse não era o modo comum de Deus agir. É um erro tentar hoje reproduzir alguns eventos que aconteceram isoladamente no ministério dos apóstolos e dos profetas. Porque aqueles milagres eram sinais de que de fato a mensagem deles era de Deus. E agora nós lemos a Bíblia e somos chamados a confiar na mensagem da Bíblia como palavra de Deus. A segunda coisa que nós precisamos pensar é que os milagres não aconteciam por vontade do apóstolo. Deus era quem realizava os milagres por meio dele. Estou aqui pensando no apóstolo Paulo, Atos 19, não é? Hoje se diz que apenas ter fé é suficiente para poder realizar qualquer coisa extraordinária e mover o sobrenatural. Basta ter fé e pronto, não é? Como se o poder viesse da fé da pessoa e não de Deus. É necessário ter mais humildade para reconhecer de quem vem o poder. O nosso problema nesse sentido é o seguinte: que se o milagre vem de Deus, é Deus quem decide a hora de fazer. Então às vezes eu falo que vai acontecer alguma coisa, Deus não quer fazer, não faz, e eu fico com a cara no chão. Eu e a Clancy conhecemos lá em Santo Anastácio um homem
que levou um tiro de cartucheira no rosto. E aí os seus olhos, ele ficou acho que com 10 ou 20% de visão num dos olhos, o outro cego de tudo. Certa feita, uma campanha especial de uma igreja na cidade, e o pregador falou: olha, você vem essa semana inteira nas nossas campanhas, todos os dias, e até o último dia, se você não ficar curado, eu rasgo a minha vida. Ao final, aquele homem queria ir lá para exigir que o pregador rasgasse a sua vida. Nós dissemos: não vai fazer isso, não precisa fazer isso. O nosso grande problema é que nós, que se o milagre é Deus quem faz, eu não tenho o poder de quando Deus vai fazer. Não é? Então, quando Paulo lançou alguma palavra e realizou algum sinal, com toda certeza o Espírito Santo falou ao coração dele, deu uma convicção especial ao coração dele, de que iria fazer naquele momento, e daí Paulo foi levado a fazer. Mas não se esqueça, Paulo era apóstolo. Paulo era apóstolo. Por meio dele, boa parte das Escrituras nos foi dada. Não é? Então nós não podemos perder isso de vista. Ele era testemunha da glória de Jesus, embora não tenha andado com Jesus, mas Jesus apareceu para ele. E ele esteve com os apóstolos também. Muito bem, meus irmãos, é necessário ter mais humildade para reconhecer que o poder vem de Deus. O terceiro ponto aí, que é a terceira coisa que precisa ser falada, não é, sobre esses sinais que nós lemos na Bíblia, é que o motivo pelo qual Deus realizou esses sinais extraordinários era confirmar a autoridade que Deus dava a esses homens para exercerem um papel específico e serem reconhecidos pelo povo, inclusive por nós hoje. Então pense lá no Velho Testamento, os sinais que os profetas fizeram era para que se entendesse que a mensagem deles era de fato de Deus, vinda de Deus. Moisés realizou tantos sinais para que a autoridade de Moisés não houvesse nenhuma dúvida. Inclusive teve um momento em que Arão e Miriam se rebelaram, né, e falaram: olha, Deus fala por nosso intermédio também. Então Deus orientou: olha, peguem a vara de Arão, né, peguem aí canas, uma para Arão, uma para Miriam e outra para Moisés. E a vara que os gomos derem broto, as três eram varas secas, e a vara que der um broto é aquela pessoa que eu tenho escolhido. E só a vara de Moisés é que veio a dar broto. Eu creio que você conhece bem o Velho Testamento, você conhece essa história, não é? Muito bem. Então, o motivo pelo qual Deus realizou esses sinais extraordinários era confirmar a autoridade que Deus dava a esses homens como enviados de Deus, né? Eram sinais de que realmente eram enviados de Deus e não eram falsos mensageiros. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 12. Veja o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler só o verso 12. 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Segundo aos Coríntios capítulo 12, verso 12. Quero dizer para os irmãos que esse barulhinho de folha de Bíblia rodando para lá e para cá, no ouvido de pastor, é música, tá? Alegra o coração do pastor quando os crentes vão procurar o texto bíblico. Quem pode ler para mim o versículo 12? Pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas por mentirosos, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Obrigado, irmã Jane. Olha o que Paulo está dizendo aí. As credenciais. E quais são as credenciais? As
credenciais de que ele era mesmo apóstolo, enviado de Deus. Ele diz aí, sinais, prodígios, poderes miraculosos. Era sinal de apostolado, de que ele era um apóstolo de Jesus. Eu não sou apóstolo de Jesus, porque para ser apóstolo de Jesus não é questão de que é necessário fazer milagres. Não é os milagres que dão autoridade única. Mas olha, um apóstolo tinha que ter estado com Jesus. Ele era testemunha de Jesus. E Paulo é testemunha de Cristo ressuscitado. Ele viu Cristo ressuscitado. Mas aqui na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, esses sinais e prodígios eram credenciais do apostolado. Tá? Hoje nós não precisamos de sinais. Precisamos estar de acordo com o que aqueles apóstolos transmitiram para nós, ou seja, com o ensino da palavra de Deus, com o evangelho genuíno. Meus irmãos, uma quarta coisa que precisa ser dito sobre aqueles objetos: os objetos em si não continham nenhum poder e não preservaram poder após o milagre ter ocorrido. Os lenços e aventais de Paulo tiveram um uso especial na cidade de Éfeso e somente em Éfeso. E provavelmente somente em determinado período, ao longo daqueles 3 anos que ele passou ali. A serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto, os irmãos devem lembrar, nós andamos falando sobre isso esses dias. Ela foi usada naquele momento para que as pessoas fossem curadas da mordida das serpentes, mas depois ela não continuou curando mordida de serpentes. Ela ficou guardada como uma lembrança daquele acontecimento. É natural supor que Eliseu, depois de ter usado a capa de Elias para abrir as águas do Jordão, porque Elias abriu as águas do Jordão, passou para o outro lado, ele foi elevado ao céu num carro de fogo. A capa dele, ele lançou a capa para Eliseu. Eliseu pegou aquela capa e, como manifestação de que o poder de Deus estava sobre Eliseu agora, Eliseu vai e abre o Rio Jordão também com a mesma capa. E a partir daí ele passou a usar a capa como um objeto comum do seu vestuário. Não tem mais nenhum relato de que Eliseu tenha usado a capa para realizar algum milagre. No outro parágrafo aí nós dizemos o seguinte: no entanto, a serpente construída por Moisés no deserto passou a ser adorada por israelitas supersticiosos. Está lá no livro de Reis, né? O presbítero Cleiton pregou quinta-feira sobre o texto. E aquela serpente teve que ser destruída, porque ela passou a ser adorada como um deus ou como um objeto que tinha poder em si mesmo, e ela então teve que ser destruída pelo rei Ezequias. Meus irmãos, a igreja cristã, séculos depois da morte dos apóstolos, começou a acumular utensílios que alegavam terem sido usados pelos apóstolos e eram então considerados consagrados. Uma das coisas que encheu o coração de Martinho Lutero de revolta contra a corrupção da religião do seu tempo era o uso de relíquias. Havia muitas lascas da cruz espalhadas pelo mundo, tantas que davam muitas cruzes e não apenas uma. Quem é que pode garantir que um pedacinho de madeira era de fato da cruz de Jesus? Mas a igreja não mente. É importante você rever esse seu conceito, porque a igreja não é feita, a igreja visível, ela é feita de seres humanos, e seres humanos que têm desejo por poder, e que às vezes podem corromper sim a fé, tá bom? Meus irmãos, deixa eu me achar, porque eu dei uma perdida aqui agora. A igreja cristã, por séculos,
depois dos apóstolos, começou a acumular utensílios que alegavam ter sido dos apóstolos, né? E hoje, utensílios são trazidos de Israel e são considerados como sagrados, como tendo poder miraculoso, só pelo fato de terem vindo da terra onde Jesus viveu. Eu vou repetir aqui, tá bom? Presta atenção. Hoje, utensílios são trazidos de Israel e são considerados como sagrados, como tendo poderes miraculosos, só pelo fato de terem vindo da terra onde Jesus viveu. Tanto água do Rio Jordão, né? Óleo ou azeite de oliva lá da Terra Santa, ou às vezes alguns outros objetos. É um pedacinho lá do túmulo de Jesus. Há uma verdadeira idolatria da igreja cristã a essas coisas, e nós precisamos tomar cuidado, porque isso é um erro. Isso é um erro muito sério. Então estamos assumindo posturas supersticiosas e idólatras, e nós precisamos fugir disso. A quinta coisa que precisa ser dita sobre esses sinais, né, que os apóstolos fizeram, e especialmente esse de Atos 19:12, os objetos usados pelos apóstolos não foram ungidos ou abençoados para isso. A Bíblia desconhece totalmente esse tipo de unção de coisas para serem usadas em atos milagrosos, para atrair a bênção de Deus ou para expelir demônios ou doenças. O importante era que aqueles objetos pertenciam às pessoas sobre quem o poder de Deus repousava de maneira extraordinária. Os lenços eram de Paulo. Eles não compraram um monte de lenços para Paulo orar e daí o povo levar embora. Não. Diz-nos o texto que eram lenços de Paulo que ele usava. E aí eram levadas para curar numa situação específica, num tempo específico, na cidade de Éfeso e só aí, né? Portanto, não há qualquer fundamento bíblico para nós hoje ungirmos ou abençoarmos objetos com o propósito de transmitir por meio deles uma medida do poder de Deus. Nós cremos que Deus faz milagres hoje, mas também cremos que Deus nos revela em sua palavra os seus caminhos, e que Ele não precisa de sinais de autoridade hoje. Não sejamos iludidos pelo erro religioso. Há pouco tempo nós tivemos uma lição sobre o erro religioso, e pessoas com intenção verdadeira podem cair em erro religioso. Boa intenção não quer dizer que a pessoa esteja certa. Há muito erro por aí, e nós precisamos estar muito ligados à palavra de Deus para não cair no engano de Satanás, para não cair em erros crassos, manter a nossa visão na palavra de Deus. Então hoje nós lidamos com objetos que trazem bênção ou maldição. Bênção. Na semana que vem nós vamos ver a questão de objetos que trazem maldição, ou supostamente. Eu até quero relatar para os irmãos uma experiência. Quando eu tinha cerca de 22 anos, eu fiz uma viagem, e aí nessa viagem eu ganhei um quadro de uma pessoa que eu gostava muito. E aí depois que nós chegamos dessa viagem, algum tempo depois, nós ouvimos uma mensagem que dizia, que falava de quadros que tinham alguma coisa maligna nele. E aí eu e a pessoa que me deu o quadro, nós nos reunimos para nos desfazer daquele quadro. E nós o destruímos, porque nós não queríamos ficar com um objeto que pudesse trazer maldição, aliás, para a minha casa. Perdi uma coisa que uma pessoa me deu com carinho. Joguei fora, uma manifestação do carinho daquela pessoa. Podia tê-lo até hoje, mas por um engano, por um erro, por um ensino errado, eu me desfiz de uma coisa que não me faria nenhum mal, mas na minha crendice evangélica, presta atenção, crendice evangélica,
acabei destruindo algo que me foi dado com muito carinho. A pessoa não ficou chateada comigo, porque ela junto comigo recebeu o mesmo ensino, entendeu da mesma forma e nós fizemos juntos. Mas eu perdi algo, né, que não precisava ter perdido. Tá certo? E nós vamos aprender sobre isso semana que vem. Vamos orar? Deus amado, nessa manhã nós te glorificamos e te bendizemos pelo teu amor e pela tua graça. E, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor nos conduza no aprendizado da tua palavra e que de fato nós consigamos entender, consigamos guardar no nosso coração o ensino, para que nós não sejamos levados por esses ventos de doutrinas que atrapalham a nossa vida cristã, que atrapalham, ó Deus, o ensino verdadeiro. Porque quando nós recebemos um ensino falso, nós deixamos de receber o ensino verdadeiro. E às vezes, Senhor, até desagradamos o Senhor por andar em crendices, por andar, ó Deus, crendo coisas que desagradam o Senhor. Ministra graça no nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa manhã nós vamos tomar a ceia. Quero convidar o presbítero Luiz para estar à frente e também o presbítero em disponibilidade de Carlos, para que nós possamos tomar a ceia. Por favor, primeiro tire isso. A partir de agora eu vou falar sem o microfone. Eu acho que os irmãos ouvem bem, né? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus celebrou a Páscoa pela última vez com os discípulos. Aquela Páscoa que eles celebravam lembrava a saída do Egito, a morte dos primogênitos e a não existência de morte na casa dos primogênitos do Egito e a não existência de morte na casa dos israelitas por causa do sangue na verga das portas. O sangue que apontava para o sacrifício de Jesus. Então era um símbolo. A Páscoa que eles celebravam era um símbolo do sacrifício do Messias que viria. Quando nós tomamos a ceia, a nova instituição de Jesus é um novo símbolo do mesmo sacrifício. Do sacrifício de Jesus que já aconteceu na história, na nossa história. Diz o texto que Jesus estava então reunido com os discípulos. E até Judas estava com ele. E Judas também tomou a ceia. Tomou para a maldição da sua vida. E Jesus então tomou o pão e disse: "Isso é o meu corpo, partido por vós." Ora, o corpo de Jesus estava ali. E quando ele pegou o pão não podia transformar-se em corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus estava ali. É um símbolo, não é? Jesus também tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim." É o que nós vamos fazer agora, tomando a ceia, celebrando nesse momento em conjunto. A ceia do Senhor é a ceia do Senhor Jesus, da Igreja de Cristo em todo o mundo. A Igreja Presbiteriana, ela está incluída nisso, mas não é a única. Então, se você está em comunhão
com igreja que proclama que Jesus é o único Senhor e Salvador, você pode tomar a ceia conosco, se você está em comunhão. Jesus disse: isto é o meu corpo partido por vós. Vamos orar, irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento em que nós vamos celebrar a ceia, pedimos que o Senhor separe esses elementos do seu uso comum para esse uso tão importante agora, em que o teu Espírito transmite graça ao nosso coração através desses elementos. Abençoa-os e derrama graça, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Disse o Senhor Jesus. Convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar na presença do Senhor. Pai amado, nós estamos ao término dessa escola dominical, desse culto a Deus, buscando a Tua presença. Nós louvamos o Teu nome por podermos celebrar a ceia do Senhor com o Teu povo. E agora, quando nós vamos para casa, que a bênção do Senhor esteja conosco. Não apenas a bênção, mas que o Senhor seja conosco. Que o Senhor esteja presente em cada momento e que
nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Ó Deus amado, que nós possamos estar tendo a visão espiritual, Senhor, do Teu agir na nossa vida. Deus amado, nós temos estado pressionados com essa questão da Covid. Nós passamos por tantas dificuldades na família, conflitos, sofrimentos, questões que nos desagradam a Deus dentro da realidade da família. Temos problemas no trabalho, temos problemas, ó Deus amado, na nossa saúde, em termos das nossas finanças também, tantas coisas que nos afligem. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê a vitória em todos esses momentos, em nome de Jesus. Amada igreja, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo o sempre. Amém. Amém. Bom dia a todos. Deus os abençoe.